Olá, sou a professora Kelly Alves. Sejam bem-vindas e bem-vindos à primeira unidade de nosso componente curricular História da Educação Brasileira, em que vamos estudar as características da educação jesuítica no período colonial e as diferenças entre as missões e os colégios. Os missionários jesuítas, quando chegaram à colônia portuguesa, vieram imbuídos do espírito de ensinar os índios a ler, a escrever e a contar, e também preocupados com o estabelecimento dos colégios que serviriam para a formação dos filhos dos colonos e para a preparação de novos missionários. A preocupação dos padres jesuítas com a alfabetização dos indígenas na colônia estava relacionada à mentalidade da época com relação à escrita, pois o acesso às letras significava para os jesuítas a adesão plena à cultura portuguesa por parte dos indígenas. Porém, ao longo do processo de colonização, os colégios foram se distinguindo cada vez mais como lugar de instrução para os filhos dos colonos de situação mais abastada. Nos colégios, o ensino praticado pelos jesuítas seguia os princípios da Ratio Studiorum, um manual didático elaborado em 1599, depois da publicação de várias versões preliminares. A Ratio sintetizava os métodos pedagógicos dos jesuítas e também estabelecia o currículo dos colégios, composto por gramática média, gramática superior, retórica, humanidades, além de filosofia e teologia para aqueles que se preparavam para o sacerdócio. Bem, os princípios da Ratio Studiorum são a visão pedagógica sustentada pelo princípio teocêntrico de que todos os atos do homem são orientados para Deus. Segundo, a autoridade hierarquizada que concebe Deus como o princípio e o fim da educação. Terceiro, a disciplina, com o fim de treinar as pessoas para agir de acordo com o plano divino. Quarto, a educação como forma de fomentar a prática das virtudes e fuga do pecado, concebido como o princípio negativo orientador da pedagogia. E, por fim, a vigilância para a preservação da ordem, vista como uma função nobre do educador. Como você pode ver, a atuação dos jesuítas na colônia responde à própria estrutura rígida e hierárquica da sociedade portuguesa, que estava baseada na obediência à autoridade da igreja e do rei. Porém, não podemos deixar de lado o fato de que na colônia a realidade impunha condições próprias para a ação dos jesuítas. Garantir a permanência dessa rígida estrutura portuguesa significou travar uma batalha cultural com os indígenas em um contexto de guerra constante para garantir também a posse da terra. Na colônia, criar um povoado era, antes de tudo, criar uma fortificação que garantisse a defesa dos portugueses. Assim, vemos um forte contraste entre os princípios morais da educação jesuítica e suas práticas, já que estes vinham como natural a realidade de guerra contra os indígenas e, no colégio, promoviam a educação dos colonos sem que o currículo e a disciplina fossem abalados. Desse modo, enquanto os portugueses e os indígenas guerreavam marcando a violência que foi característica da colonização portuguesa, no interior dos colégios jesuíticos, os alunos seguiam aprendendo lições em latim. Em suma, podemos dizer que a ação educativa dos jesuítas na colônia se orientava no sentido de atender aos interesses da dominação cultural e militar dos portugueses, em busca de um fim ideal, que seria a conversão dos infiéis a Deus e sua subordinação política à autoridade do rei. Entretanto, no cotidiano da colônia, em que os jesuítas precisavam se relacionar com dois elementos estranhos à sua cultura ocidental e cristã, os negros e os indígenas, os jesuítas criaram estratégias para garantir que seu projeto de colonização tivesse mais sucesso. No que se refere à questão da disciplina, por exemplo, os jesuítas precisaram muitas vezes abrir mão dos castigos físicos como forma de punir os índios que frequentavam suas escolas, uma vez que essa prática não era comum entre os nativos como forma de educar as crianças. A educação dos corumins acontecia ao ar livre, vendo os adultos, imitando-os e, desse modo, descobrindo o mundo. Os castigos foram uma das causas do despovoamento das primeiras aldeias, pois as crianças acabavam voltando às aldeias onde aprendiam sem qualquer tipo de repressão física por parte dos adultos. Diante dessa reação, os jesuítas precisaram modificar suas práticas educativas, deixando de utilizar castigos físicos e investindo cada vez mais na motivação dos alunos por meio da música, do teatro, das representações das passagens bíblicas e das vidas de santos.
Por meio dessas estratégias, mostravam às crianças indígenas os comportamentos que consideravam mais adequados, produtivos e piedosos e que eles deveriam imitar. Bom, agora, para terminar, vamos falar um pouco sobre a atividade de avaliação dessa unidade, porque ela também se refere a uma prática muito comum entre os jesuítas, que era escrever e trocar cartas entre os membros da ordem, dando notícias sobre os acontecimentos das várias missões e colégios que os jesuítas possuíam em diferentes regiões do mundo. Bom, assim podiam trocar suas experiências, sendo que muitas das informações coletadas sobre os povos, suas línguas e costumes foram utilizadas na elaboração de materiais utilizados por eles na educação, como os dicionários, as gramáticas e os catecismos. As cartas escritas pelos jesuítas são uma fonte importante para conhecermos um pouco sobre a história da educação durante a colonização, e na internet você poderá encontrar algumas que podem servir de inspiração para escrever a sua carta. Também vai poder contar com a minha ajuda e dos tutores. Vamos lá!